Boa tarde, Rio Grande do Norte. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a partir de agora o Bora RN desta quarta-feira, dia 9 de setembro. Há exatos 87 anos era instalado o telégrafo em Cerro Corá, importante aparelho de comunicação para transmitir mensagens a longa distância. A informação é do livro Cronologia do RN. Agora vamos aos destaques de hoje. Acordo define que frota de ônibus em Natal deve voltar a circular com 70% até o próximo dia 14. Depois do anúncio da governadora, prefeito de Natal afirma que aulas na rede municipal também só voltam no ano que vem. Aqui em Natal está liberado o funcionamento de circos, parques de diversões e estações de jogos eletrônicos. Setembro Verde, mês de campanha, alerta para números preocupantes aqui no estado. 7 em cada 10 famílias recusam a doação de órgãos. Tudo isso e muito mais agora com o Bora RN que está no ar. A gente já começa o Bora RN falando sobre a frota de ônibus em Natal. É que a Secretaria de Mobilidade Urbana da capital potiguar se comprometeu a colocar 70% da frota dos ônibus nas ruas até o dia 14 de setembro. O acordo foi feito em uma audiência de conciliação com a Defensoria Pública do Estado nesta terça-feira. No dia 29 de agosto, a Justiça havia concedido uma liminar favorável ao pedido da Defensoria para restabelecer 100% da frota de ônibus e alternativos que fazem o transporte público da capital. O objetivo era evitar aglomerações que favoreçam a disseminação do coronavírus. Hoje, apenas 53% da frota está nas ruas, segundo a Defensoria. Na audiência de conciliação, as empresas argumentaram que ainda não conseguem arcar com os custos para que 100% da frota circule na capital, já que por causa da pandemia houve uma queda de 25% na quantidade total de passageiros que usam o transporte público todos os dias. A Defensoria também havia pedido o retorno de 20 linhas de ônibus que deixaram de circular nesse período e ficou acordado que 12 das 20 linhas vão retornar às ruas. Até o dia 14 de setembro, também a Prefeitura de Natal vai divulgar estudos que basearam as alterações feitas nos trajetos de algumas linhas. Também ficou definido que não deve haver restrição na gratuidade de idosos nem de estudantes, mesmo com a queda no número de passageiros. Uma nova audiência deve acontecer no dia 9 de outubro para avaliar mais uma vez a situação. E é sobre este assunto que a gente vai conversar agora, ao vivo, com o repórter Silas de Nóbrega. Mariana, ele foi até uma parada de ônibus aqui em Natal para ouvir dos usuários do transporte o que é que eles estão achando dessa confusão aí, 50% dos ônibus, 70%, 100%. O que reflete nas ruas é que as pessoas acabam esperando mais, não é isso, Silas? Boa tarde para você. O pessoal está reclamando muito, Silas. Boa tarde. Oi, Mariana, boa tarde, Elô, boa tarde a todos. Exatamente isso. A parada, por enquanto, está um pouco mais vazia, mas quando chegamos aqui no local, estava lotada. Os ônibus foram começando a chegar, foram começando a passar, inclusive muitos alternativos também passando por aqui, as pessoas acabando pegando os alternativos. Nós vamos falar um pouquinho, nós já conversamos aqui com o pessoal na parada, mas nós vamos falar mais uma vez com eles para saber como é que está a situação hoje aqui, atualmente, na verdade, com essa pandemia, com essa redução da frota. Seu Luciano vai pegar ônibus, ele falou anteriormente que acaba não costumando muito pegar ônibus, né, seu Luciano? Mas quando precisa, tem essa demora no transporte. É verdade, demora muito, principalmente em 79, chega um horário desse. Faz tempo que chegou por aqui, nós estamos aqui já faz um tempo e desde a hora que nós chegamos, o senhor está esperando. É isso, correto. Até aqui não passou ainda. Seu Luciano, e nesse momento de pandemia, o que é para ter mais ônibus, para que todo mundo consiga andar, né, de fato, usar o ônibus sentado, é o contrário que está acontecendo. É, exatamente, mas eles ficam alegando de diminuir, porque diminui a quantidade de pessoas, né, de passageiros, aí dá prejuízo para a empresa, né? Seu Luciano, muito obrigado pelas informações. Você também precisa do ônibus e sempre está demorando.
Vamos virar aqui só um pouquinho. Como é que tem sido esses últimos tempos com a pandemia? Anda em pé, é sentado? Em pé. Mais em pé. O que é para ser um momento de andar sentado, por causa da pandemia, todo mundo em pé. É. Muito obrigado pelos esclarecimentos. É justamente isso. A parada, como vocês estão vendo, está um pouco mais vazia, mas com o passar do tempo, a parada vai ficando um pouco mais lotada, vai aglomerando um pouco mais. As pessoas estão de máscara, o que é importante. Um está passando aqui sem máscara, mas seu Luciano ali está pegando ônibus, graças a Deus. E olha só, na audiência, só para complementar, na audiência de conciliação, as empresas argumentaram que ainda não conseguem arcar com os custos para que 100% da frota circule na capital potiguar, já que por conta da pandemia ainda há uma queda de 25% atualmente na quantidade total de passageiros que utilizam o transporte público diariamente. Nós vamos continuar por aqui nas paradas para ver um pouco mais como é que está a situação do usuário que depende do transporte público aqui em Natal e acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos dessa novela. Volto com vocês aí no estúdio, meninas. Muito obrigada, Silas, pelas suas informações. Fica aí a qualquer momento, pode chamar, se tiver uma imagem interessante, um ônibus lotado, pode chamar para a gente entrar novamente. E eu, como repórter, quero até acrescentar, porque essa é uma das paradas mais movimentadas. Sempre a gente vai para ela, né, que é a mais próxima aqui também. E só não está lotada assim porque não é o horário de pico, né, digamos assim, que é o horário que o pessoal sai para o trabalho, logo cedo isso aí fica mais cheio, e no horário no finalzinho da tarde, né, Lô, que também a gente vê, e Silas também está ouvindo a gente, né, isso, Silas, muita gente fica nesse horário, por isso que não está assim, isso não significa que está tranquila a situação, né? Pois é, e a gente espera que, já que as pessoas não estão podendo muitas vezes trabalhar como costumavam, sair de casa, mas que ao pegar o transporte público, muitas, porque fazem trabalham em serviços essenciais, para que elas possam pelo menos ter o direito garantido de andar num transporte seguro, né? O que não dá para ficar andando num transporte lotado, como a gente tem visto aí durante essa pandemia. Correndo vários riscos, não só de contaminação pelo novo coronavírus, mas outras situações também desagradáveis, né? Ninguém merece. Silas, quer dizer mais alguma coisa? É exatamente o que vocês colocaram aí, meninas, é muito bem colocado. Nesse horário acaba não tendo muitos usuários justamente por causa disso, porque não é um horário de pico, mas nós que estamos nas ruas diariamente, logo cedo, meio-dia também, à noite, nós conseguimos ver justamente isso, que é muito mais usuários, as paradas são muito mais lotadas nesses horários de pico, e é justamente aí onde está o perigo aí de contaminação pelo coronavírus. E eu conversei anteriormente também, alguns usuários precisaram pegar seus ônibus, mas as pessoas com medo, que no momento que é para ter mais ônibus, né, para que as pessoas consigam andar sentadas, para que tenha também um distanciamento de 1,5 metro entre cada uma delas, existe aí o contrário, né? Existe esse contrário que é na diminuição da frota de ônibus, e que nós esperamos aí de fato que nos próximos dias a gente consiga aí aumentar nesses 70% da frota de ônibus, para que os usuários consigam aí ter uma tranquilidade maior durante esse momento de pandemia. Obrigada, viu, Silas? E olha, uma morte foi registrada pela Polícia Rodoviária Estadual durante o feriadão aqui no Rio Grande do Norte. O acidente aconteceu na tarde de domingo em Lagoa de Pedras. Já nas rodovias federais, não houve registro de mortes. A Polícia Rodoviária Federal divulgou os dados da Operação Independência. Segundo a PRF, houve um incremento de 30% do efetivo para oferecer mais segurança para os viajantes durante o feriadão. Do ponto de vista da fiscalização, o resultado foi expressivo. Foram 4.154 veículos fiscalizados, 523 motoristas submetidos ao teste do bafômetro e 48 motoristas autuados por embriaguez ao volante. Além disso, a PRF também autuou 148 condutores por ultrapassagem indevida, outros 61 pelo não uso do cinto de segurança e 50 motociclistas por não usarem o capacete de segurança corretamente. Com relação aos acidentes de trânsito, foram registrados 16 acidentes de trânsito que vitimaram 18 pessoas feridas. O mais importante é que não houve registro de mortes nas rodovias federais que cortam o Rio Grande do Norte durante a Operação Independência 2020.
Portanto, foi uma operação bastante exitosa e a Polícia Rodoviária Federal comemora esse resultado. Após o anúncio ontem da governadora Fátima Bezerra de retomada das aulas presenciais apenas no próximo ano, a Prefeitura de Natal também anunciou que só deverá retomar no próximo ano de 2021. A informação deve ser publicada ainda hoje em um decreto especial. Pelo menos essa é a expectativa anunciada pela Prefeitura. E só vale para escolas públicas. No decreto, o prefeito Álvaro Dias deverá argumentar que a crise sanitária decorrente da pandemia do novo coronavírus é a causa para essa suspensão. Por isso, o chefe do Executivo determinou a suspensão de todo o período letivo de 2020, mas deixou aberta a hipótese de que a decisão seja revista a qualquer momento, seja para antecipar o retorno ou prorrogar a suspensão das aulas. Na decisão, Álvaro Dias ainda determina que a Secretaria de Educação publique ato disciplinando como será a forma de compensação futura das aulas. Nós também entramos em contato com a Prefeitura de Parnamirim, que anunciou que vai definir o retorno das aulas presenciais amanhã, após uma reunião do prefeito Rosano Taveira com a secretária de Educação, Justina Iva. Já em Mossoró, o último decreto prorrogou sem prazo a suspensão das aulas presenciais e, por enquanto, ainda não há uma previsão para o retorno. A Prefeitura está aguardando a definição da data da reunião do comitê. E, Elô, aqui no Brasil a gente vê o exemplo de São Paulo, né, que decidiu ontem retomar as aulas, mas não na grande São Paulo. Mais de 100 cidades estão retomando, porém não as aulas das corriqueiras que a gente vê. São as de reforço, atividades esportivas, mas, na verdade, quem vai esclarecer melhor para a gente é Mark Figueiredo, que está ao vivo, direto de São Paulo. É isso mesmo, Mark? Chega, o coração tá batendo ali, reagir. Que saudade, Mark. Que bom ver você aqui, de novo aqui com a gente no Bora RN. Qual é a situação em São Paulo? As prefeituras decidiram voltar essas aulas? Oi, Mari, Elô, prazer é meu estar de volta ao Bora RN. Boa tarde para vocês, boa tarde para o pessoal de casa também. Como você bem disse, Mari, as aulas de reforço foram retomadas ontem aqui na capital, aqui no estado, em parte do estado, na verdade, apenas nos municípios que estão na chamada fase amarela do plano de flexibilização da quarentena, inclusive a capital está nessa fase, só que coube aos municípios a decisão de voltar ou não. Por exemplo, aqui na capital, o prefeito Bruno Covas decidiu não voltar. A previsão das aulas presenciais, o retorno está para 7 de outubro, só que tudo vai depender aqui em São Paulo, na capital, de um inquérito sorológico que vai ser feito entre os alunos da rede municipal, particular e estadual. Esse inquérito vai sair no dia 20 de setembro e aí, com esse resultado, é que Bruno Covas, prefeito de São Paulo, vai decidir se as aulas presenciais retornam no dia 7 de outubro ou se ele deixa para voltar só em 2021, como é o caso aí do Rio Grande do Norte. Uma decisão que cabe a cada estado, a cada município. É muito polêmico. Aqui na Grande São Paulo, por exemplo, houve consulta pública e os municípios decidiram não voltar. Sorocaba foi um dos municípios que voltaram, seguindo uma série de protocolos, distanciamento social, aferição da temperatura na entrada, enfim, aqueles protocolos que vocês aí estão fazendo, né? Estão acostumados a noticiar também. Mark, e aí também está funcionando as cidades que estão retomando as aulas presenciais, naquele sistema híbrido, parte virtual, parte presencial ou não? Não, na verdade as aulas presenciais não retornou em nenhuma cidade ainda. A previsão é retornar 7 de outubro. O que voltou ontem foram as aulas de reforço e aí cabe a cada município optar ou não. Aqui em São Paulo o prefeito não voltou. Sorocaba é uma cidade que eu trago de exemplo, uma cidade de grande porte no interior do estado que resolveu voltar. Claro, de forma gradativa, não pode ter lotação nas salas de aula. São horários agendados, os pais precisam agendar com o professor o horário da aula de reforço do aluno e isso para garantir, obviamente, o distanciamento social,
tem que disponibilizar álcool em gel nas salas de aula e, claro, só entra na escola depois que medir a temperatura. Esse inquérito sorológico que vai sair na próxima semana para decidir se volta ou não às aulas aqui em São Paulo, é muito importante, porque no final do mês passado foi feito um inquérito sorológico e apontou que 70% dos alunos da rede municipal que tiveram coronavírus foram assintomáticos e boa parte convive com alguém acima dos 60 anos, ou seja, do grupo de risco, e é aí que mora justamente o perigo. Então, se o resultado desse inquérito sorológico for parecido, pelo menos com o que saiu no final do mês passado, muito provavelmente as aulas presenciais não retornam aqui na capital este ano, viu? Mark, o que é que você sente como repórter nas ruas, da população sobre essa possível volta das aulas presenciais? Os pais, na verdade, boa parte dos pais não quer o retorno. É tanto que a decisão do prefeito Bruno Covas está baseado, obviamente, no inquérito sorológico, na ciência, nesse estudo que apresentou que 70% foram assintomáticos, então isso é muito preocupante, ou seja, os alunos tiveram a doença e simplesmente não souberam que tiveram, e foram feitas consultas públicas, sobretudo na região metropolitana. Em Santos, por exemplo, foi feita uma consulta pública e quase 90% dos pais disseram não ao retorno das aulas. Então, os gestores municipais estão se pautando também, obviamente, no que os pais estão passando nesse momento em relação a esse retorno ou não, viu, Mari? Ok, Mark Figueiredo, direto de São Paulo, muito obrigada pelas suas informações, está esclarecido. Olha aí, primeiro jornal, amanhã bem. Todos ligados. O Jornal da Madrugada. Deixa eu só vender o meu peixe, da outra vez foi rápido, não consegui vender. Para quem está aí acompanhando o Bora RN, primeiro jornal, o horário é ingrato, começa às 3h45 da manhã, é o primeiro jornal ao vivo da TV Aberta Brasileira, vai até às 6 da manhã, depois tem o Bora São Paulo, que vez ou outra eu tô dando um pulinho por lá também, e tô dando vez ou outra também um pulinho no Bora Brasil, então segue a gente aí na Band, né, meninas? Beijo, viu? Para todo o Brasil, tá muito chique esse rapaz. Obrigada, viu, Mark, pelas suas informações e esclarecimentos aqui. A gente viu que lá em São Paulo não foi retomada a aula exatamente presencial, mas essas aulas especiais, eu imagino que para os pais já é um conforto, um alento ali, né? E vai experimentando, vai aos poucos retomando. Muito obrigada, Mark. Até a próxima. E olha, a Secretaria da Assistência Social anunciou que vai realizar durante o mês de setembro o cadastramento de usuários que usam os programas Restaurante Popular, Café Cidadão e Sopa Cidadã. Usuário do Restaurante Popular, há 6 anos, seu Hidalgo foi o primeiro da fila do cadastramento. Os usuários têm até o dia 29 de setembro para informar os dados à Secretaria de Serviço Social e garantir acesso aos programas Café Cidadão e Sopa Cidadão. Acho importante o recadastramento, porque isso aqui é para quem precisa. Então tem gente aqui que ganha 10 salários mínimos que vem almoçar aqui, que não precisa. Para fazer o cadastro, basta que o usuário vá até uma das 113 unidades do Restaurante Popular, espalhadas pelo estado, portando o documento com foto. Então esse é um cadastramento que vai durar aproximadamente um pouco menos de 30 dias, podendo chegar talvez a 40 dias. Mas assim, iniciamos ontem, dia 8 de setembro, e temos um cronograma para chegar até o dia 29 de setembro, né? Podendo prorrogar por conta dos imprevistos e tal que podem acontecer. Com os dados dos usuários, a Secretaria espera ter maior controle da quantidade e qualidade das refeições oferecidas. Atualmente, 42 mil refeições são fornecidas diariamente pelo programa em todo o Rio Grande do Norte. Então, tanto conhecer o perfil desse usuário do Restaurante Popular, como também realmente identificar o quantitativo de refeições fornecidas, identificar a demanda reprimida, né? Então se tem pessoas voltando, que não está tendo acesso. Então é um cadastramento para gerar uma base de dados também, tanto de perfil como de condições de funcionamento e tal, para que a gente possa atuar na melhoria e no reordenamento também desse programa. Vamos ver agora outros destaques desta quarta-feira.
A Prefeitura de Natal estendeu em mais 1 hora o horário permitido para o funcionamento de lojas e restaurantes. As novas normas foram publicadas em decreto do Diário Oficial de hoje. O comércio de porta para a rua, galerias e centros comerciais podem funcionar das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda-feira a sábado. A Prefeitura também liberou o funcionamento de parques de diversões e circos, além de jogos de futebol em escolinhas e arenas de Futebol Society. A Caixa Econômica Federal paga hoje mais uma parcela do auxílio emergencial a 3.900.000 trabalhadores beneficiados nascidos em abril, que fazem parte do cadastro único, e aqueles inscritos por meio de aplicativo, site ou correios. Para os beneficiários do Bolsa Família, a 5ª parcela terminou de ser paga no dia 31 de agosto. Para os demais, a ajuda de R$ 600 será creditada em conta Poupança Social Digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. E a seguir a gente vai ver uma reportagem sobre o Setembro Verde, que é uma campanha de conscientização sobre a doação de órgãos. Os números estão bem preocupantes aqui no Rio Grande do Norte. Pois é, e para esclarecer várias dúvidas, a gente vai conversar também ao vivo pela internet com a coordenadora da Central de Transplantes aqui do estado. Então não sai daí. Agora, em setembro, acontecem algumas campanhas, entre elas o Setembro Verde, que é para conscientizar sobre a doação de órgãos. E aqui no nosso estado a situação é bem preocupante, Elô. 7 em cada 10 famílias recusam a doação de órgãos. Carolina perdeu o pai, seu Jair, em abril. Ele sofreu um AVC aos 57 anos. Uma notícia inesperada, mas que logo trouxe à família uma nova possibilidade, um conforto, a chance de transformar e salvar outras vidas. E a gente concluiu que a nossa dor, mesmo sendo grande, é menor do que a dor de uma pessoa que está precisando de um órgão para sair de uma máquina de hemodiálise, para o coração voltar a bater normalmente, para voltar a enxergar. Então a gente optou pela doação, dos órgãos do meu pai. Nós ajudamos 4 famílias. Mas a decisão da família de seu Jair não é a da maioria, principalmente agora na pandemia. A recusa familiar para a doação de órgãos subiu aqui no estado e não foi pouco. Cerca de 70% das famílias disseram não nesse período, o que a média nacional foi em torno de 40%. Então, realmente, isso fez como consequência aumentar em muito o número dos nossos pacientes que estão aguardando receber um órgão. Pessoas que estão esperando receber uma córnea para voltar a enxergar está em 340 pessoas. E o número de pacientes renais em hemodiálise que estão aguardando receber um rim no nosso estado está em torno de 230 pacientes. Catiúcia, de 32 anos, já teve a alegria de ouvir que receberia o rim que tanto esperava. O transplante aconteceu, mas o corpo dela rejeitou. E agora a psicóloga está na fila mais uma vez. A espera pela doação ela é bem cansativa, é frustrante, a gente vive o tempo todo à espera de uma ligação, na esperança de que tenha algum órgão para a gente. Então a gente sempre está na expectativa, aguardando que apareça uma doação para que a gente possa sair da máquina. E para a gente entender a importância disso na vida de quem tanto espera, basta se colocar no lugar do outro. Imagina você depender de um tratamento todos os dias para sobreviver. O como isso limitaria a sua rotina, a sua liberdade. E como seria angustiante você sequer saber quando tudo isso poderia acabar. Você precisa avisar suas famílias sobre o seu desejo, porque no momento preciso, eles que irão dar o sim que pode salvar não só a minha, como a de muitas pessoas. A vida de nós, as nossas vidas estão nas mãos de vocês. E hoje, quando eu penso no meu pai, eu sinto falta dele me ligar todo dia. Eu percebo que 4 famílias, elas estão felizes, né? Elas
elas voltaram a ter esperança, elas puderam voltar a sonhar, elas puderam voltar a ter uma perspectiva e nos conforta bastante em saber que essas pessoas tiveram essa oportunidade. Como esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, um verdadeiro tabu, vamos conversar ao vivo agora com a coordenadora da Central de Transplantes daqui do estado, Rogéria Medeiros. Rogéria, muito obrigada pela sua participação, presença virtual aqui hoje. E eu queria começar te perguntando sobre as unidades de saúde. Os hospitais, eles estão preparados para abordar as famílias e tratar sobre o assunto doação de órgãos? Boa tarde. Boa tarde. Não é em todos os hospitais que podem acontecer as captações. Tá? O hospital tem que estar devidamente credenciado ao Sistema Nacional de Transplante e ao Ministério da Saúde, que solicita vários pré-requisitos para que esse hospital possa ser um hospital transplantador captador. Aqui no nosso estado, nós temos o Tarcísio Maia, em Mossoró, nós temos o Valfredo Gugel, o Deoclésio Marques, e o Santa Catarina, que são hospitais captadores de órgãos. E temos o Onofre Lopes e alguns hospitais particulares da rede de Natal, que são os hospitais transplantadores, porque a equipe que faz a captação dos órgãos é diferente da equipe que transplanta os órgãos, tá certo? Quem vai receber os órgãos não está sabendo de onde está vindo esse órgão, tá todo um sigilo, tem todo uma normatização para que aconteçam essas doações, esses transplantes de órgão. O nosso Brasil, nosso país, é o segundo maior país transplantador do mundo e transplantamos desde a década de 90. Então, existe uma legislação muito segura sobre o transplante no Brasil. Mas o nosso estado, no Rio Grande do Norte, estamos ainda iniciando, digamos assim, em fases caminhando ainda, engatinhando em relação aos transplantes. Isso se dá muitas vezes por falta de informação, né? Então, por isso que é tão importante a campanha do Setembro Verde, para mostrar aos familiares, às pessoas da comunidade, que realmente o transplante é uma realidade, que existem sim muitas pessoas que precisam hoje de algum órgão, estão aguardando um telefonema dizendo que tem um órgão disponível. No nosso estado, a gente faz transplante de medula óssea, de córnea, de rins e vamos começar a fazer também transplante cardíaco, tanto pediátrico como adulto. Então, para isso, a gente precisa da informação, a gente precisa mostrar à população que existem sim pessoas que estão aguardando, existe uma demanda para isso. No nosso estado hoje temos 340 pessoas aguardando o transplante de córnea, isso é um número muito alto. O ano passado era em torno de 140, 180 pessoas aguardando, mais que duplicou, né, devido a esse aumento das recusas familiares à doação. Então, isso é uma realidade no nosso estado, que não aconteceu necessariamente nos outros estados durante essa pandemia. Teve alguns estados que até houve aumento do número de doações, mas, infelizmente, não é a realidade do Rio Grande do Norte. Durante a pandemia, a gente até conseguiu fazer transplantes, mas de órgãos vindos de outros estados. E então, por isso que o Setembro Verde tem que ser um momento bem especial agora para demonstrar às pessoas, esclarecer, tirar as dúvidas das pessoas em relação à doação, em relação ao que é morte encefálica, em relação a quem pode ser o doador. Rogério, e nesse período da pandemia, vocês também precisam fazer o teste da Covid antes de ser feita a doação? Sim, mandatório em todo o território do Brasil se fazer o teste do Covid, né, o PCR, para
todo doador. Então, o possível doador já é colhido o exame para coronavírus, mesmo que ele tenha chegado no hospital porque sofreu um acidente automobilístico, não houve nada em relação a sintomas respiratórios de Covid. Mesmo assim, todo paciente, para ser doador, ele tem que ser testado. E o receptor, aqui no Rio Grande do Norte, a gente também testou para todos que receberam órgãos durante esse período de pandemia. Não é mandatório, mas aqui no nosso estado a gente conseguiu fazer, sim. Tá ok, Rogéria, muito obrigada pela sua participação. Quem tiver qualquer dúvida, acesse as redes sociais, procura a Central de Transplantes, né? Porque nosso tempo aqui já encerrou. Eram muitas perguntas que tínhamos para fazer, mas em outras oportunidades a gente vai tirando, fazendo novas perguntas e trazendo mais informações para a população. Muito obrigada pela sua participação. Qualquer dúvida pode acessar nosso Instagram, Central de Transplante do RN. Estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada a você, Rogéria. E olha, essa edição do Bora RN vai ficando por aqui. Isso mesmo, mas amanhã, quinta-feira, a gente está de volta às 12h30 aqui na Band RN. Até lá. Até amanhã.